Existe uma defasagem, né, de número de bibliotecas no país, né, quer dizer, ainda tem isso, a gente precisa de mais bibliotecas, né. Por outro lado, eu percebo que esse conceito de biblioteca viva, né, que está, por exemplo, presente na SP Leitura, está presente em algumas bibliotecas do país, tem aproximado muito o público, né, da coisa, todas as atividades, né, que existem hoje na biblioteca para além da própria leitura, e que trazem aí a juventude, trazem crianças, enfim. Eu acho que isso uma coisa muito boa, né, que está acontecendo. E sinto que também o setor está mais unido, mais organizado. Eu estou pensando aqui nos planos municipais, estaduais do livro da leitura, né, que também são formas de a sociedade civil, junto às gestões, né, municipais, estaduais, permanentemente pensarem, né, o destino, né, das bibliotecas e de que modo elas podem aproximar público e livro, né? E eu concordo, tá? A gente vê que as tiragens são muito pequenas, né? E também é preciso, mesmo governos de esquerda, às vezes não estão, de novo, volto a falar isso, tão atentos a, por exemplo, o setor do livro, né? Então, a gente recentemente teve uma questão de um edital de arte e cultura que foi anunciado e que não tinha literatura envolvido, né? Não tinha livro envolvido. Isso é recorrente em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal. Então, são editais, são prêmios, enfim, que envolvem produtores de cultura de todas as linguagens e não tem livro, não tem leitura, não tem, e aí a gente tem que reclamar e etc. Eu não sei se existe a impressão de que livro é uma coisa ainda da elite, quando devia ser o contrário, né? A gente tem que ter mais incentivo para que deixe de ser algo elitizado, né? Então fica sempre da mesma maneira como eu defendi que os acervos e as instituições históricas precisam desse cuidado, né? Já que elas ficam ali meio que no silêncio, né, do trabalho de bastidores. De modo geral, o livro-leitura ainda tem sido muito mal pensado no país. Assim. Nós temos aqui né, grupos, né, de pessoas ligadas ao setor que estão batalhando, mas ainda é alguma coisa que, do ponto de vista de quem faz gestão pública, por vezes é esquecido, infelizmente. A gente tem uma dificuldade mais de um ponto de vista ideológico, talvez, assim, que a gente teve muito no Quirino, que é como lidar com a história oral, como lidar com quando a gente não tem documentos atestando determinados fatos, porque isso é pode ser aflitivo, e foi aflitivo para mim, assim, e ainda é aflitivo, porque, enfim, sob esse ponto de vista do rigor, né, que eu falei, e eu gosto sempre de bater nele, assim, que foi uma preocupação muito grande nossa, assim, é, esse rigor de só existiu, só dá para comprovar se tiver um documento escrito, essa é a mesma régua que por muito tempo considerou que a África era um continente sem história, porque boa parte dos países do continente africano, eles já desenvolviam a própria história, a produção de conhecimento há muito tempo, mas em alguns deles sem a linguagem escrita. Então, nesses países que não tinha registros escritos, considerou-se que eram países sem história, assim, né? Há muito tempo a história oral é reconhecida como uma das modalidades da história da qual e com a qual se pode desconfiar, assim, né, na qual se pode confiar e tal. Mas e aí, como a gente lida com isso? Assim? Então foi algo que por muito tempo a gente ficou pensando no Quirino, e foi por isso que, por exemplo, no primeiro episódio, a gente faz questão de incluir a história de Maria Filipa, que é né, na Bahia, principalmente na ilha de Taparica, uma mulher que tem uma participação muito importante no processo de independência, e o que se tem de informações sobre Maria Filipa é por meio da oralidade, sobretudo. Né? Você tem poucos documentos que atestem, de fato, a participação dela, sobretudo da quantidade de feitos que são creditados a ela. Assim, né? Então, como a gente lida com isso?
E a gente decidiu que a gente ia lidar da forma como o jornalismo nos dá essas ferramentas também, né? E eu acho que o podcast, uma das coisas que me atrai no podcast também é essa possibilidade de traçar uma conversa mais franca com o consumidor, assim, de falar assim, ó, sobre tais coisas a gente de fato não tem, assim, informação que ateste, não existem documentos que atestem essas coisas, mas o que importa para a gente assim é como isso é ressignificado pela população local, não só pela população local, porque a história de Maria Filipa transcende a ilha de Taparica, transcende a própria Bahia, assim, a Maria Filipa é um símbolo para diferentes coletivos de mulheres negras no Brasil e tal. Então foi uma dificuldade que sempre fez a gente pensar assim, como tratar com essas coisas que a gente não tem mesmo a documentação escrita delas, né? E sabendo como que essa régua mesmo da escrita, ela foi também impeditiva para a nossa própria valorização, né? E, enfim, é sempre uma discussão que a gente fica muito em cima dela, assim, né? Do próprio, de entender o que é um intelectual, o que não é um intelectual, né? Sabendo como essas réguas foram usadas também para impedir que o nosso povo, ou de qualquer grupo invisibilizado na nossa sociedade, pudesse ter acesso a espaços de poder e pudesse ser considerado, né? Minimamente considerado para qualquer discussão.